Vou resolver agora a questão número 32. Acompanhem a leitura. Um sistema massa-mola vertical é constituído por uma mola ideal de constante elástica igual a 100 newtons por metro e um bloco de massa m e uma esfera de massa mzinho desconhecidas. Na situação da figura A, o conjunto oscila com um período igual a 0,6 π segundos. Em um determinado instante, o fio que une os corpos é cortado, como pode ser observado na figura B. O conjunto massa-mola vai agora oscilar com um período de 0,4 segundos. Utilizando os dados da questão, determine a massa mzão do bloco e a massa mzinho da esfera. Então, a gente tem aqui representado o esquema desse sistema. Observem, nós temos uma mola na qual está preso um bloco, certo, de massa mzão, e preso por um fio a esse bloco mzão, nós temos uma esfera de massa mzinho. A função do fio nesse problema é somente conectar uma massa à outra. Isso significa que o fio pode ser excluído e eu posso juntar essas duas massas da seguinte forma. O sistema representado na figura A é equivalente ao sistema que eu vou desenhar aqui, uma mola de constante elástica K presa a um bloco de massa M que está unido a uma esfera de massa mzinho. Por que, eu posso fazer isso? Porque o fio aqui, ele só tem função de juntar, de unir uma massa a outra, certo? Então, na primeira situação, qual é a massa total presa à mola? A massa total é mzão mais mzinho. Essa massa total é a responsável por fazer o sistema oscilar, certo? Ela é que influencia no valor do período medido. Lá na figura B, o fio foi cortado. Como ele é o ponto de união entre uma massa e outra, a massa mzinho não faz mais parte do sistema massa-mola. Então, nessa situação, nós teríamos aqui, presa à mola, somente o bloco de massa mzão. Então, por isso, há uma alteração no período do sistema, porque a massa total presa na extremidade da mola muda quando o fio é cortado, certo? Então, nós queremos determinar aí com esse problema os valores de mzão e de mzinho. Notem que quando o fio é cortado, o período depende unicamente da massa m, de modo que nós temos que o período é igual a 2π raiz de mzão sobre k, não é verdade? Agora, antes do corte do fio, o período do sistema seria dado por 2π, que multiplica a raiz de mzão mais mzinho, dividido pela constante elástica da mola, certo? Observem, nós temos os valores dos períodos e nós sabemos o valor da constante elástica da mola. Sendo assim, nós podemos calcular as massas. Notem aqui, na segunda situação, onde o fio é cortado, eu conheço o valor do período e eu conheço a constante elástica da mola. Logo, eu posso determinar qual é o valor de mzão. Vamos fazer isso. Acompanhem aqui comigo, então. Na segunda situação, com o fio cortado, nós temos que o período do sistema é igual a 2π, que multiplica a raiz de mzão, que é a única massa presa à mola, dividido pela constante elástica da mola. Quanto vale nessa situação o período? O problema diz que em um determinado instante o fio que une os corpos é cortado. O conjunto massa-mola vai agora oscilar com um período de 0,4π. Então, após cortar o fio, qual é o valor do período? 0,4π. Isso, portanto, é igual a 2π, que multiplica a raiz de mzão dividido pela constante elástica da mola, que o problema diz para a gente que é 100 newtons por metro, correto?
Notem, eu posso passar 2π para o outro lado dividindo. Então, eu teria aqui 0,4π dividido por 2π. Isso seria igual a raiz de m sobre 100. Observem, π simplifica com π, porque π dividido por π é 1, não é mesmo? 0,4 dividido por 2 é igual a 0,2. Então, eu tenho que 0,2 é igual a raiz de m sobre 100. Como nós queremos encontrar o valor da massa, nós precisamos sumir com essa raiz. Nós precisamos eliminar essa raiz. Para isso, nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, nós encontramos que 0,2 ao quadrado é 0,04. Raiz de m sobre 100 ao quadrado, né? Simplifica raiz com quadrado, sobra m sobre 100. Multiplicando cruzado aqui, nós encontramos que a massa mzão do bloco é igual a 4 kg. Já temos aí calculado, então, a massa do bloco. Falta calcular agora a massa da esfera. Para isso, nós vamos considerar o período na primeira situação, antes do fio ser cortado. Então, na primeira situação, o período do sistema era dado por 2π, raiz da massa presa à mola, que é a soma da massa do bloco mais a massa da esfera, então mzão mais mzinho, dividido pela constante elástica da mola. Notem, antes de se cortar o fio, né, na situação esquematizada na figura A, o conjunto oscilava com um período de 0,6π. Então, nessa primeira situação, antes do corte do fio, o período é 0,6π. Logo, isso é igual a 2π, que multiplica a raiz de mzão mais mzinho, dividido por k. Notem, nós já conhecemos o valor de mzão. Sendo assim, nós podemos substituir esse valor aqui na expressão, não é verdade? Mas, juntamente com essa substituição, eu já vou passar o 2π para o outro lado dividindo. Então, eu teria aqui, 0,6π dividido por 2π. Isso é igual a raiz de mzão, que nós calculamos, é igual a 4, mais mzinho, que é a massa da esfera que eu quero determinar, dividido pela constante elástica aqui, que é de 100 newtons por metro. Isso, portanto, me retorna, né? Π simplifica com π, dá 1. 0,6 dividido por 2 é 0,3. Isso vai ser igual, então, a raiz de 4 mais mzinho sobre 100. Novamente, se eu quero achar mzinho, e mzinho está ali dentro da raiz, eu preciso eliminar a raiz. Para isso, eu elevo os dois lados dessa igualdade ao quadrado. Fazendo isso, né, e resolvendo essas potências, eu tenho que 0,3 ao quadrado é 0,09. Isso vai ser igual a raiz de 4 mais m sobre 100 ao quadrado. Raiz corta com a potência 2, sobra aqui para a gente 4 mais m dividido por 100. Multiplicando cruzado, nós vamos encontrar que 100 vezes 0,9 é 9, e isso é igual a 4 mais m, não é verdade? Sendo assim, quanto vale m? Observem, 4 mais quanto dá m? M. Sendo assim, m é igual a 5 kg. Ou seja, a massa da esfera presa ali no fio, conectado ao bloco, é igual a 5 kg. Resolvemos, portanto, o problema. Finalizamos, então, a sua solução. Vamos ao próximo.